Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Mais um episódio da série sobre a história das escolas de samba do Rio de Janeiro. E neste vídeo eu irei falar sobre o período de 1985 até 1988. Inicialmente fazendo aquela geral do período, para depois eu entrar no ano a ano. Foi o período dos enredos críticos, políticos e sociais. Entre diversos desfiles que abordaram tais temas, eu destaco aqui o do Império Serrano no ano de 1986, que veio com o enredo Eu Quero, que falava dos desejos da população após 20 anos de ditadura militar. E as escolas de samba voltaram a crescer. Se no início dos anos 80 a média de componentes eram cerca de 3.500 por escola, depois da construção do sambódromo, esse número deu um salto, passando para uma média de cerca de 4.000 componentes, variando aí de 3.500 até 5.000 componentes de uma escola para outra. E também aumentou o número de alegorias. Se no início dos anos 80 as escolas vinham com cerca de 4 carros alegóricos, depois da construção do sambódromo, esse número deu um salto. Era comum as escolas virem com mais de 10 alegorias, até mesmo 30, até mesmo 40 carros alegóricos. Pelo menos o recorde que eu acompanhei aqui foi do Salgueiro em 86, que veio com 44 carros alegóricos. E essas alegorias chamavam cada vez mais a atenção do grande público e também da mídia, pela estética e também pelo bom acabamento. As mulheres seminuas já faziam sucesso há um bom tempo nos desfiles das escolas de samba. Porém, nesse período houve uma explosão de mulheres seminuas. Era bem comum encontrar mulheres com os seios de fora nos desfiles das escolas de samba. E a geral criada por Darcy Ribeiro no sambódromo deu lugar às cadeiras. E o lugar que era para ser popular acabou se tornando um dos mais caros da Marquês de Sapucaí. Depois da fundação da Liesa, em 84, as escolas de samba começaram a ter algumas conquistas que se deram justamente nesse período. Algumas dessas conquistas foram participação na venda dos ingressos e também dos produtos vendidos dentro do sambódromo. E, além disso, elas passaram a ter 100% dos direitos de transmissão da televisão. E foram criadas a editora musical Escola de Samba e também a Grava Samba, ambas de propriedade da Liesa. Com isso, foi resolvido o problema da questão dos direitos autorais dos sambas enredos para os compositores. Bom, agora eu vou para o ano a ano, começando com 1985, o ano da confusão, o ano da bagunça, um ano que tem muita coisa para falar, e eu até pensei em fazer um vídeo à parte apenas para 85, igual como eu fiz com 84. Mas eu vou começar contando a história da confusão que se deu nesse ano de 85, na segunda-feira de Carnaval. A São Clemente abriu o desfile de segunda-feira com atraso de mais ou menos 1h30. Só que para aquela época, esse atraso da primeira escola nem era grande coisa, era até uma coisa normal. Porém, após a São Clemente, deveria entrar o Acadêmicos de Santa Cruz. E a escola da Zona Oeste só entrou na avenida cerca de 2 horas depois. Isso aconteceu porque a Rio Tour permitiu que a Beija-Flor passasse as suas alegorias no sentido inverso da pista para a concentração. E no meio disso, acabou atrapalhando todo o caminho das outras escolas de samba. Sem falar que a Beija-Flor ainda deixou uma alegoria no meio do caminho. E todo esse imbróglio, toda essa confusão só foi resolvida 2 horas depois. E a Santa Cruz só conseguiu entrar na Sapucaí meia-noite, horário que era para estar a quinta escola entrando na avenida. E a confusão não acabou aí. A Imperatriz Leopoldinense, que seria a quarta escola a desfilar, decidiu que não ia entrar na Sapucaí, porque o seu abre-alas deu um problema.
E aí, mais confusão e mais demora. Por sorte, a diretoria do Império Serrano negociou com a Imperatriz uma inversão de posição. O Império seria a quinta escola e a Imperatriz a quarta. E acabaram que as duas agremiações inverteram as suas posições, para o desfile já muito atrasado não atrasar mais ainda. Mas essa conversa não foi rápida não, tá, gente? Levou tempo. E o Império Serrano só encerrou seu desfile com o dia amanhecendo. E ainda faltavam 4 agremiações para desfilar. Essa foi a única vez na história do sambódromo que houve inversão de posição de escolas de samba. Já tinha ocorrido antes, lá nos anos 50, mas não existia sambódromo naquele tempo. E para vocês terem noção do atraso que ocorreu nesse ano, a Portela, que foi a última a desfilar, só encerrou seu desfile às 14 horas, quando estava programado para o seu encerramento ser às 8 horas da manhã. Se em 84 tivemos apenas a Rede Manchete transmitindo os desfiles, em 85 tivemos a volta da Rede Globo e também a TV Bandeirantes, juntamente com a Manchete, transmitindo os desfiles das escolas de samba. Este ficou conhecido como Carnaval da Democracia, já que a ditadura militar estava próxima do fim. O Império Serrano apresentou o primeiro enredo patrocinado da história do Carnaval, um enredo que falava sobre a cerveja. A patrocinadora foi a cervejaria Brahma. E a área da Praça da Apoteose ainda existia. Na verdade, este foi o último ano de existência daquela grande área da Praça da Apoteose. E o mais curioso e surreal é que naquele pedaço ali ficavam os jurados de evolução. Ou seja, os jurados de evolução ficavam na região onde a escola deixava de evoluir. E neste ano de 85 tivemos 2 novidades que surgiram da mesma escola. A Mocidade Independente de Padre Miguel trouxe a primeira rainha de bateria da história, pelo menos a primeira rainha de bateria famosa, que foi Monique Evans. E também a Mocidade trouxe o primeiro carro acoplado da história, a Nave Mãe. A Em Cima da Hora e a União da Ilha perderiam 10 pontos por questão de atraso no horário do desfile. Entretanto, mudaram o regulamento após a apuração e anularam essa perda de pontos. Com isso, a Unidos do Cabo Sul acabou sendo a escola rebaixada. Mas a agremiação, obviamente, não aceitou isso de boa. Foi na justiça e garantiu o seu direito de desfilar no desfile de 86. E no final da história, acabaram sendo rebaixadas as escolas de samba Império da Tijuca, Em Cima da Hora, Santa Cruz e São Clemente. Gente, que confusão! 85 disputando para a páreo com 84 para ver qual era o ano mais bagunçado da história do carnaval, pelo menos na era sambódromo. A Mocidade Independente de Padre Miguel foi a grande campeã do carnaval de 85 com o enredo Ziriguidum 2001, do carnavalesco Fernando Pinto, um desfile criativo e futurista que falava sobre um carnaval no espaço sideral. Mas a escola que cativou mesmo o público foi a Caprichosos de Pilares, com o enredo sobre a saudade, do carnavalesco Luiz Fernando Reis, um desfile alegre, descontraído e que sacudiu a Marquês de Sapucaí no sol de meio-dia, 40 graus, e a escola ainda ganhou o estandarte de ouro. Agora o Carnaval de 1986. Foi o primeiro carnaval após a ditadura militar. Então os carnavalescos se sentiram mais soltos, com mais liberdade para fazer os seus enredos. E, no meio de toda essa liberdade, uma escola de samba extrapolou muito, que foi a Unidos da Tijuca, que veio com o enredo Cama, Mesa, Banho de Gato, que explorava a preferência sexual do ser humano.
um enredo e também um samba que foram considerados pornográficos e obviamente causou muita polêmica. Eu já contei essa história no vídeo A Ditadura Militar e as Escolas de Samba, mas eu não resisto, eu vou colocar mais uma vez um pedacinho desse samba para vocês terem noção do que eu estou falando. O jogador Sócrates foi convidado para ser jurado de bateria. Ele topou desde que ele pudesse fazer o que bem quisesse na Marquês de Sapucaí. E de fato ele fez o que bem quis. Inclusive dizem que ele até estava bêbado. E no meio de toda a polêmica que causou o seu nome, no meio de ser um jogador de bateria, ainda coroou essa polêmica com uma nota 9 para a bateria da Portela, que ainda ganhou estandarte de ouro. Eu também já contei essa história em um vídeo antigo, na série Jurados e Notas e Suas Histórias. Confira lá depois. E finalmente teve fim aquela grande área da Praça da Apoteose, o qual as escolas de samba não sabiam o que fazer. Na ideia original de Darcy Ribeiro, era que as escolas de samba se espalhassem ali, os componentes se espalhassem juntamente com as alegorias e fizessem um show especial para as pessoas, para os espectadores que estivessem naquela região. A ideia não deu certo e nesse ano de 86 colocaram cadeiras para o grande público. E a partir desse ano, os desfiles começaram a ter menos atrasos. E esse ano de 86, ele tem até um caso particular, pois os horários foram bem certinhos das escolas de samba, muito diferente do que aconteceu em 85, quando teve atraso no domingo e especialmente na segunda-feira com atraso de 6 horas. Para vocês terem noção, o desfile terminou antes do sol nascer no domingo e antes do horário programado na segunda-feira. E pela primeira vez, a RCA produziu o disco de sambas enredos do Carnaval Carioca. Porém, Caprichosos, União da Ilha, Estácio de Sá, Salgueiro e Unidos da Tijuca preferiram gravar suas faixas no LP da Top Tape. E com isso nós tivemos 2 discos de escola de samba no grupo principal. E este disco da RCA acabou marcando a estreia de Jamelão nas gravações oficiais dos sambas enredos, pois até então o grande intérprete da Estação Primeira de Mangueira era impossibilitado de gravar devido a cláusulas contratuais. A grande campeã do Carnaval de 86 foi a Estação Primeira de Mangueira, que veio como uma homenagem a Dorival Caymmi, com um desfile simplesmente fantástico. É o desfile que eu mais gosto de ver no YouTube, gente. Eu sou extremamente apaixonado por esse desfile. Obviamente, eu não estava lá na Sapucaí, obviamente eu era bem criancinha, mas dos vídeos de desfiles antigos do YouTube, esse é o que eu mais gosto de assistir. Eu acho assim sensacional. Porém, a escola de samba que acabou marcando o Carnaval de 86 foi a Beija-Flor de Nilópolis, que pegou uma baita chuva, começou um baita temporal quando a escola começava a desfilar, e a garra dos seus componentes e o grande desfile preparado por Joãozinho 30 acabaram marcando esse desfile de 86, o qual os componentes desfilaram com água na altura da canela. Sem dúvidas alguma, um dos grandes momentos da história da Marquês de Sapucaí.
1987. A Unidos do Cabo Sul começou uma fase de homenagens a pessoas famosas. E a primeira delas foi o cantor Roberto Carlos. Este desfile é considerado o primeiro da história do carnaval que teve um patrocínio de uma cidade. No caso, Cachoeiro de Itapemirim, terra natal do Roberto Carlos. E a partir desse ano de 87, a Liesa assumiu o comando da comissão organizadora do corpo de jurados. Até então, essa função cabia à Rio Tour. E agora, a Liesa, ela fazia toda a organização do julgamento do carnaval. E fez diversas mudanças logo de cara. Uma delas foi que ela dobrou a quantidade de jogadores por quesito. Antes eram 2 jogadores por quesito e nesse ano de 87 passou a ser 4 jogadores. Outra mudança foi a existência das notas de descartes, ou seja, a nota máxima e a nota mínima elas seriam descartadas. A ideia era evitar injustiças causadas por apenas um jogador só. E a divisão na gravação dos sambas enredos para o carnaval ainda continuava, com uma diferença. A Estácio de Sá migrou da Top Tape e foi para a RCA, mas do lado da Top Tape ainda estavam as escolas União da Ilha, Caprichosos de Pilares e o Acadêmicos do Salgueiro, e receberam mais 2 companhias, Unidos do Jacarezinho e a São Clemente. E essas 5 escolas acabaram gravando com escolas convidadas do grupo de acesso, da mesma forma que ocorreu no ano anterior. Após os desfiles, haviam 5 escolas favoritas para ganhar o campeonato: Vila Isabel, Mocidade, Portela, Império Serrano e o Acadêmicos do Salgueiro. Sendo que a grande campeã, para surpresa geral, foi a Estação Primeira de Mangueira, que veio mais uma vez com um enredo biográfico, uma homenagem ao poeta Carlos Drummond de Andrade. Foi o 4º enredo biográfico da Mangueira no Sambódromo, lhe dando 3 títulos. E assim, gente, foi uma grande surpresa mesmo, tanto que a quadra da Mangueira estava vazia durante a apuração. E em meio a toda essa polêmica, um desfile que acabou ficando marcado como um dos melhores de todos os tempos foi a da vice-campeã, a da Mocidade Independente de Padre Miguel, que veio com o enredo Tupinicópolis. Na imaginação do carnavalesco Fernando Pinto, era uma metrópole indígena, uma metrópole dos índios, um desfile bem criativo e mais uma vez Fernando Pinto mostrou a sua genialidade. E durante o ano de 87, 2 grandes perdas para o carnaval carioca. Numa tacada só, ocorreram os falecimentos dos carnavalescos Fernando Pinto e Arlindo Rodrigues, ambos no auge da carreira. E agora, para encerrar, o carnaval de 1988. Moreira Franco ganha a eleição para governador do estado do Rio de Janeiro e traz de volta a decoração para a pista dos desfiles. Mas essa decoração ficou mesmo apenas no ano de 88. E a tradição, aquela escola de samba que se originou de uma dissidência da Portela, chegou ao grupo principal, chegou ao grupo 1A. Obviamente, a diretoria da Portela gostou de nada disso e chamou literalmente para a briga. Era assim que o refrão da Portela no ano de 88 dizia: briga, eu quero briga. E dizia mais, chamava aí a escola de samba de Jacaré. O Jacaré se dava pelo fato da quadra da tradição estar localizada no número 160, o número que no jogo do bicho correspondia ao Jacaré, como estou mostrando aí nessa matéria. O empresário musical e também da área de desportos, Marcos Lázaro, comprou o direito de transmissão dos desfiles das escolas de samba da Liesa e também da Rio Tour, e depois revendeu para a Rede Globo. E aí a emissora deu
a volta em cima da Rede Manchete, se vingando de 4 anos atrás, quando a Manchete deu a volta em cima dela. Então, nesse ano de 1988, apenas a Rede Globo teve o direito de transmissão dos desfiles. A Manchete tentou, mas não conseguiu fazer a transmissão nesse ano. A Unidos do Cabo Sul e a Imperatriz Leopoldinense seriam as escolas rebaixadas no ano de 88. Porém, a Liesa cancelou o descenso mais uma vez, responsabilizando-se pelo atraso que a Imperatriz teve em seu desfile, causada pela queda de um fio de alta tensão durante a passagem da escola anterior, União da Ilha, e que acabou acarretando em um atraso de 12 minutos do desfile e na perda de 9 pontos por parte da Imperatriz Leopoldinense. Foi o carnaval dos 100 anos da abolição da escravatura, e as 3 primeiras colocadas abordaram o tema Beija-Flor, Mangueira e Unidos de Vila Isabel. E a Vila Isabel foi a grande campeã, com um desfile que é considerado por muitos o melhor de todos os tempos. A Vila Isabel veio com o enredo Kizomba, a festa da raça, de autoria de Martinho da Vila. A Vila Isabel passava por um momento muito complicado. Estava sem patrono, sem quadra, e quem visitava o barracão da escola achava que a agremiação ia brigar para não cair. Mas aí, na hora do desfile, tudo se transformou. O material simples se transformou em belo, e a garra dos componentes se transformou em um grande momento de emoção e talvez o momento de maior emoção da história dos desfiles. Tem esse desfile aí no YouTube. Sugiro você ver, se você nunca viu, para perceber o que realmente foi o desfile da Unidos de Vila Isabel. Sendo que pela televisão a gente não tem aquela total dimensão do que realmente foi esse desfile na avenida. Mas dá para sentir alguma coisa, ou pelo menos um pouquinho, do que realmente foi aquele emocionante desfile da Vila Isabel em 1988. A vice-campeã também fez um grande desfile, a Estação Primeira de Mangueira, com um final bem bacana, um final assim eletrizante e que eu também recomendo a vocês verem aí no YouTube. Coloca para ver o desfile da Mangueira, especialmente o finalzinho. Gente, é fantástico, é maravilhoso e é algo que eu gostaria de ter uma máquina do tempo para voltar e poder curtir esses momentos, né? Poder viver esses momentos que eu não pude viver lá na avenida. Eu era criancinha e aí eu não tinha noção do que realmente se passava no Carnaval Carioca, no seu auge, né? Nesse auge aí, nesse apogeu dos grandes desfiles dos anos 80. E foi um espetáculo único, já que não teve desfile das campeãs devido às fortes chuvas que castigaram o Rio no sábado de Carnaval. Bom, gente, e aqui eu encerro o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e agradeço a todos aqueles que curtem esses vídeos aí da história das escolas de samba do Rio de Janeiro. São vídeos que dão muito trabalho de fazer, mas que eu sei que vale muito a pena, porque é um aprendizado que eu tenho e também eu passo aí um pouco mais dessa cultura maravilhosa que são os desfiles das escolas de samba. Valeu, abraços e até a próxima.